Outro processo comum no tratamento de data frames é a remoção de dados. Em séries, nós já vimos o método drop, que nos permitia remover índices da série. E aqui não vai ser diferente. A gente vai utilizar também o método drop para remover dados de um data frame. Entretanto, é mais comum que ao invés de querer remover índices em data frames, nós queiramos remover colunas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o meu df1 e colocar um drop e falar, ó, remova, por favor, os índices 1, 2 e 3, você vai ver que aqui ele vai aparecer, ó, o índice 0 e aí depois o índice 4. Entretanto, como eu falei, o trabalho mais comum é remover colunas. E se veja que eu apontei aqui drop index, eu vou fazer aqui drop columns. E aqui eu vou passar uma lista de colunas. Então, vou pegar aqui, vamos remover aquela lista pct salas acessíveis 1, né? Porque aqui eu não vou pegar o df1, vou pegar o df4, que foi aquele data frame que a gente criou como cópia do df1. Colocar uma vírgula, e aí vamos colocar aqui 2, 3, 4, 5, se não me engano, que é o que a gente precisa. 2, 3, 4, 5. E executar isso aqui. E se a gente for lá para o final do data frame, você vai ver que sumiram essas demais colunas aqui. Só que, como vocês viram, isso aqui está sempre retornando alguma coisa, porque o que ele está fazendo é, ele não está fazendo a modificação em place, ele está retornando uma cópia do data frame, onde houve essa remoção de colunas. Então, se eu quiser remover no data frame original, coloco aqui um in place igual a true e funciona. Aqui, só uma outra maneira de você remover dados pelo drop, apesar de eu não recomendar, eu achar remover dados assim super intuitivo, seria você passar, por exemplo, vamos pegar aqui, sei lá, df4.drop, e aí aqui, sei lá, a gente passa pct salas acessíveis, e aqui eu coloco um axis igual a 1. E o axis igual a 1 indica, né, eu estou querendo remover da dimensão 1 esse índice aqui, que é o PCT salas acessíveis. Né, então essa é uma alternativa. Axis 0 seria remova dos índices, axis 1 seria remova das colunas. Tá? Então, por exemplo, se eu executar isso aqui, lembra aquele PCT salas acessíveis, também vai ser removido. Mas eu sempre prefiro, ao invés de passar axes aqui, passar columns. É importante notar que o que acontece se eu tentar remover uma coluna que não existe? Por exemplo, PCT salas acessíveis. Nesse caso, ele vai me devolver um erro, dizendo, olha, meu amigo, essa coluna não existe, mas tem uma maneira de você suprimir esse erro, que é você colocar, por exemplo, errors igual a ignore. E aí, quando você fizer isso, nesse caso, né, ele não vai realizar qualquer alteração para o data frame. Por que você colocaria esse erros igual ignore? Se por um acaso você for dropar colunas que podem ou não estar dentro do data frame, tá? E você só quer garantir que elas não estejam mais contidas, mas cuidado, porque se você informar uma coluna que não existe, porque você errou algum caractere em particular, isso gera um problema, tá? Nós vimos também no uso de séries o drop duplicates, que permite remover linhas de uma série com valores repetidos. O pandas, no caso dos data frames, a gente vai utilizar o mesmo método e nesse caso, numa série, né, eu só tenho uma coluna. O drop duplicates, no caso do data frame, ele vai eliminar todas as duplicatas entre todas as colunas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui e eu vou pegar o df4 e eu vou checar o tamanho desse cara, tá? Ele tem 224, 229. Aí eu vou pegar aqui o meu df4, copiei a linha de cima, drop duplicates. Aí eu vou colocar aqui
Vou tirar esse cara. Olha, veja o que vai acontecer quando eu chamar o drop duplicates aqui. Nesse cara, ele vai demorar para executar, mas veja que ele tem os mesmos 224, 229, que é o tamanho do data frame. Por quê? Porque não existe nenhuma duplicata nesse cara aqui. Agora, o que é interessante no caso de data frames é eu poder usar esse drop duplicates com o subset. Então, eu posso passar aqui subset e passar uma lista de colunas para o qual eu deveria usar para dropar as duplicatas. Então, por exemplo, eu posso falar, olha, dropa duplicatas para mim, por favor, no código de município, e sei lá, vamos falar nesse cara aqui, no código de escola vinculante. Opa, que aí aqui não existe essa coluna. E aí aqui você vai ver que ele reduz drasticamente o número de colunas, o número de linhas para 6.965, né? Porque aqui eu informei, olha, por favor, remova duplicatas nessa combinação de colunas. Se eu falasse para remover apenas no código de município, daí aqui, opa, eu selecionaria 5.570, que é o número de municípios do Brasil, selecionaria apenas essas linhas. Vale lembrar que o drop duplicates, quando eu faço isso aqui, né, o padrão dele é manter a primeira ocorrência do município, nesse caso, né, e manter a primeira linha do data frame onde esse cara ocorre, mas eu tenho ainda a opção de mudar isso aqui para um keep, por exemplo, last, né, para selecionar o último índice, a última ocorrência daquele município em particular. Também vale lembrar que aqui o resultado da operação é um novo data frame. E que se eu quisesse modificar o data frame original, eu teria, não vou fazer isso, porque eu quero manter esse cara aqui, que colocar um in place igual a true. Bom, a gente viu também em séries o método do drop_NA, que me permitia remover eventuais linhas da série em que tivesse um nulo. DataFrame vai trabalhar de forma similar, só que o que vai acontecer se eu der um drop_NA num DataFrame? Veja que ele vai ficar completamente vazio. Por quê? Porque ele vai remover, nesse caso, o comportamento padrão é remova toda a linha de dados em que tenha alguma coluna que tenha um nulo. Aí, bom, quando você faz isso, gera um problemaço, né? Porque em todas as linhas tem pelo menos uma coluna que tem nulo, então por isso ele remove todas as linhas. Mas a gente pode mudar o comportamento desse drop_NA, naturalmente. Então, por exemplo, eu posso falar axis equals columns, e aí, nesse caso, o comportamento que eu estou passando para ele aqui, ó, por favor, remova nulos, mas ao invés de remover os índices, eu vou remover as colunas. E aqui nesse caso, ele está removendo toda e qualquer coluna que tenha algum nulo nela. E aí veja que existem pouquíssimas colunas, no total 12, que estão totalmente preenchidas com dados, nesse caso. E aí, por isso, acaba sobrando um data frame de 224.229 por 12. Só que ainda posso mudar mais ainda o comportamento desse cara aqui. Eu posso falar, por exemplo, olha, remova, por favor, todas as colunas que tenha nulos, mas aí eu posso falar how, que todos os dados daquela coluna em particular seja nulo. Aí você vai ver que a gente tem 235 ou 236 colunas, aí aqui ele já cai para 206, porque tem algumas colunas nesse data frame que estão sem preenchimento de dados nenhum. E aí, por isso, ele remove especificamente apenas as colunas, porque eu estou falando que eu deveria fazer um all aqui. E além disso, o drop_NA, assim como o drop duplicates, também aceita para data frames um subset de colunas. Então, eu posso colocar aqui, falar, olha, só remova no linhas nulas da coluna escola sede vinculada. E aqui eu vou deixar um N. Remova todas as linhas que ao menos
E aqui vamos colocar um rows. Remova todas as linhas em que tenha algum nulo da coluna co-escola sede vinculada. E aí você vai ver que ó, ele reduziu bastante o meu data frame para 3.370 linhas, que são todos os data frames onde tem algum código de escola sede vinculada àquela escola. Então, o DropNA, naturalmente, aqui, ele está sempre devolvendo data frame. Então, se eu quisesse que esse cara aqui fizesse a modificação no próprio data frame original, teria que colocar em place igual a true, mas veja que ele tem, esses são os 3 parâmetros principais que a gente brinca aqui. Então, remoção de dados, né? Drop duplicates e drop NA.